Fala Psi! Hoje é dia do quadro Ferramenta Assertiva. Dentro desse quadro, a ideia é de oferecer instrumentos para você, psicólogo, para se sentir mais seguro dentro do seu atendimento clínico. Ferramentas psicológicas realmente são instrumentos muito poderosos que podem te ajudar bastante para que você se sinta mais seguro dentro do atendimento clínico. Porém, é importante usar com bastante sabedoria, gente. A gente precisa entender em que momento utilizar. Existe o momento de ouvir o paciente, existe o momento da intervenção, existe o momento do trabalho de psicoeducação e existe o momento que você pode utilizar a ferramenta. Então a ideia desse quadro não é só oferecer aí os instrumentos, mas também explicar um pouquinho como que você pode utilizar e quando utilizar esse instrumento aí de uma maneira assertiva, tudo bem? Meu nome é Iris. Eu sou psicóloga e como você, eu já me senti insegura dentro do atendimento clínico, estudei muito. Estou aqui hoje para dividir tudo aquilo que eu aprendi com vocês, aprendi na prática, estudei, depois coloquei em prática e deu certo, ainda bem. Tô aqui para dividir com vocês e também para trocar, né, gente? Eu quero também aprender bastante aí dentro desse processo, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre uma ferramenta que ela é muito utilizada aí com seu paciente no processo de tomada de decisão. Muitas vezes acontece aí do paciente ele entrar em contato aí com você para que você ajude ele a tomar algum tipo de decisão. E dentro desse processo é muito importante que a gente não caia na armadilha de dar a nossa opinião. Porque a nossa opinião ela é baseada nos nossos valores, naquilo que você acredita, nos nossos valores morais, na nossa história, em tudo isso, em tudo que a gente ganha, em tudo que a gente perde. Então, a gente precisa entender que as nossas opiniões são nossas e essa ferramenta, ela pode ajudar a instrumentalizar o seu paciente, fazer com que ele entenda qual é a melhor decisão a se tomar diante dos valores, daquilo que ele acredita, daquilo que ele conhece dele mesmo, de acordo com a história de vida dele, para que ele tome a melhor decisão para ele. E o que é mais importante, sem a gente cair na armadilha de ser o psicólogo que faz autoajuda, sem dar conselhos e, na verdade, sem cair na armadilha de repente dar a nossa opinião. Lembre-se, a nossa opinião ela é baseada nos nossos valores e na nossa história. E quando a gente dá essa opinião para o nosso paciente, a gente corre um risco muito grande. Primeiro, porque se ele tomar uma decisão de acordo com a nossa opinião e não de acordo com aquilo que ele acredita, pode ser que a decisão dele tenha sido errada. E a culpa vai ser de quem? Você acha que ele vai falar o quê? Vai falar, eu vou fazer o que a minha psicóloga falou. Aí ele transferiu a responsabilidade daquilo que era dele para você. Você assumiu essa responsabilidade, deu um conselho. Se der errado, a culpa vai ser do psicólogo, de acordo com o ponto de vista dele. Então, quando a gente se instrumentaliza e também dá esse instrumento para o paciente, faz com que ele entenda que as decisões dele ele tem que tomar de acordo com o ponto de vista dele, primeiro a gente faz um trabalho mais ético, mais seguro. E depois a gente faz com que provavelmente a decisão dele seja mais acertada. Vamos supor que ele, mesmo assim, ele utilizou uma ferramenta e ele ainda não tomou uma decisão que era a decisão mais adequada. E aí, Iris, o que eu faço? Como você me explica essa situação? Pode acontecer? Claro que pode, né, gente? Claro que pode. Decisão não é uma situação fácil, né? Normalmente, quando ele vem com um processo de decisão para você tomar, é uma decisão difícil, é uma situação que provavelmente você não tinha pensado antes, é uma decisão que provavelmente ele tem muito medo de ir para X ou ir para Y, é uma decisão que ele não tem certeza de que pode dar certo ou dar errado. Mas pelo menos ele tomou de acordo com o ponto de vista dele, então a probabilidade de dar certo ou dar errado é por conta dele. E também, se por um acaso deu errado, ele fez aquilo que ele acreditava que era o correto, tá? Eu
gente, já aconteceu, por exemplo, de pessoas virem pro consultório, e é muito comum, viu? Às vezes, primeira consulta, a pessoa vem e fala assim, me ajuda a tomar uma decisão. Não, mas eu quero que você me dê a sua opinião. E aí, isso te ajuda a te trazer mais segurança no sentido de falar assim, olha, eu vou te dar a base para você tomar a decisão de acordo com aquilo que você acredita, tá? Isso vai te ajudar um pouquinho. Mas eu ainda te digo mais, muitas vezes a gente tem até uma opinião pré-formada, mas nem sempre aquela opinião, ela pode ser a mais acertada, sabe? Já aconteceu, por exemplo, de paciente aparecer aqui dentro do consultório e a gente aplicar a ferramenta, que eu sempre utilizo essa ferramenta aqui, a gente aplica a ferramenta e aí ele tomou uma decisão totalmente diferente daquilo que eu acreditava que era o correto, só que lembra que a decisão é dele, dentro do ponto de vista dele, dentro daquilo que ele acredita, dentro dos valores que ele tem. E aí ele toma a decisão de acordo com o que ele acredita. E sim, gente, passa um ano, passa 6 meses, foi uma decisão mais acertada, a decisão que ele tomou dentro do ponto de vista dele. Imagina se eu, com a minha história, desse aí o meu conselho para ele, né? Então, ele teria tomado uma decisão que não era a decisão mais acertada e provavelmente aí ele ia colocar essa responsabilidade inteiramente aí nas minhas costas e com toda a razão. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado em relação a dar a nossa opinião, embora muitas vezes a gente se sinta, sim, tentado. Por que essa ferramenta ela ajuda? Primeiro, ela ajuda a gente entender aí diversos lados, né? E depois eu acho que ela ajuda bastante, eu acho que é uma das ferramentas que pode te ajudar bastante. Ela entende vários lados, ela entende todos os lados, o que ganha, o que perde, a gente vai explicar direitinho ela. Mas depois também, porque a pessoa avaliando todas essas possibilidades, você consegue entender um pouquinho mais a dinâmica daquela tomada de decisão. Então, ela tende a fazer com que até a sua opinião seja menos influente dentro desse processo. Então, ela te instrumentaliza e dá instrumentos também para o seu paciente. Então, vamos evitar não, gente, lugar de pedir opinião é lá com amigo. Psicólogo não pode emitir opinião, isso é muito importante. A gente não pode ficar dando opinião, mesmo porque eu já discuti aí em um outro vídeo onde eu falei sobre a questão ética. É muito importante que a gente fique embasado na ética e lá existe um artigo que eu falei lá no outro vídeo que a gente não pode aí induzir o paciente às nossas convicções, sejam elas de qualquer área, seja moral, religiosa e etc. Então, ele vai pedir, ele pode se sentir tentado a pedir aí a nossa opinião, mas o que a gente vai fazer? Boca fechada, aplica a ferramenta, oferece todos os instrumentos que ele pode ter aí para que ele tome a decisão dele, que certamente, se ele vai tomar a decisão mais acertada, a gente nunca vai ter certeza disso, né? Decisão realmente é uma coisa muito desafiadora de se ter, mas pelo menos ele vai estar instrumentalizado e ele vai se sentir genuinamente mais seguro de seguir direção X ou direção Y, né? Embora, em geral, quando ele vem com esse processo para você, sempre haja riscos, tá? Então, sempre tem um risco aí na hora de se tomar uma decisão, mas você precisa deixar bem claro que o risco é dele e não seu, tá bom? Para exemplificar tudo isso, eu trouxe uma historinha para vocês, lembrando, historinha 100% fictícia, não existe qualquer gancho de alguma história de algum paciente que já trouxe para mim. A ideia aqui é justamente tentar trazer uma situação onde existe aí um processo de tomada de decisão que pode envolver valores, então que é um processo difícil, mas que a gente precisa se segurar
e aplicar essa ferramenta, tudo bem? Então, história 100% fictícia, não existe qualquer pessoa que eu conheça que tenha vivido essa história desta maneira, nomes 100% fictícios, tá? Era uma vez a Suzy. Suzy era uma mulher casada há 15 anos, vivia um relacionamento morno com o marido, sem sexo. Até então, ela achava uma situação mais ou menos natural. Os filhos eram pré-adolescentes, tinham 2 filhos, e ela vivia uma vida muito bem sucedida dentro da empresa. Gostava muito das relações sociais, tinha 40 anos, e aí ela vivia aí nos happy hours da empresa, conhecendo pessoas, até então, situações totalmente despretensiosas. Suzy, uma vez no happy hour, conheceu um rapaz muito bem apessoado, muito bem sucedido, também casado, também com 2 filhos, olha a série de coincidências. E aí começaram a conversar. Naquele dia a noite foi longa, naquela noite a noite foi longa. Eles conversaram bastante, trocaram muitas ideias, trocaram telefones, mas até então sem qualquer tipo de compromisso. Paul e Suzy fizeram uma longa amizade, eles começaram a trocar muitas ideias. Coincidentemente, Paul disse para ela que vivia uma relação morna no casamento, que na verdade a esposa até tratava ele um pouco mal e que ele estava pensando em se separar. Tava bem difícil a relação dele com a esposa, no sentido da esposa tratar ele um pouco mal, e ele achava ela um pouco tóxica. Ele contava algumas situações que realmente eram bem desafiadoras aí, sobre o ponto de vista da Suzy, né, dentro do que ele trazia. Eram longas conversas, eles começaram a sair e aconteceu, gente. Eles acabaram tendo aí um relacionamento extraconjugal. Não foi planejado, Suzy não procurava, mas isso foi acontecendo. Quanto mais eles conversavam, mais eles se identificavam, mais Paul falava aí da sua relação ruim com a esposa, mais Suzy entendia que estava numa relação ruim, porque até então ela nem tinha percebido tudo isso. Eles continuaram se encontrando, ela foi se tornando cada vez mais vulnerável no sentido de se entregar àquele relacionamento. Suzy, há muito tempo, não se sentia tão mulher como ela estava se sentindo dentro desse relacionamento com Paul. A relação foi crescendo, crescendo. Ela foi ficando noites fora de casa, porque ficava, segundo ela, no trabalho, mas na verdade estava aí em encontros fervorosos com Paul. Até que seu marido começou a desconfiar, porque tudo aquilo era muito diferente do que Suzy realmente fazia. Normalmente, ela estava dentro de casa, depois do expediente de trabalho, 1 ou 2 vezes ficava até mais tarde, mas realmente ela não tinha esse comportamento de ficar o tempo todo trabalhando até muito tarde. Seu marido, desconfiado, começou a investigar toda a situação. E aí, o que aconteceu? Ele descobriu todo o processo de traição. Ele gostava muito dela, amava muito ela, não entendia porque tudo aquilo estava acontecendo. Chamou Suzy para conversar, mas muito disposto realmente a dar uma segunda oportunidade para aquele casamento, porque ele amava muito. Mas ali deu uma série de condições para ela. Ele falou que sim, ficaria com ela sim, se ela saísse da empresa, se desvinculasse de qualquer situação que chegasse perto de Paul. Suzy, naquele momento onde ela se sentiu aí descoberta por tudo o que tinha acontecido, já não estava entendendo mais se gostava mesmo de Paul, porque no começo ela estava entendendo que estava se apaixonando, ou se gostava do marido. Ela ficou muito em dúvida, ela não sabia exatamente o que ela podia fazer. E aí ela chamou o Paul para conversar e contou tudo o que tinha acontecido, que o marido tinha descoberto e tal. Paul falou que amava a Suzy. Ele disse para ela que realmente gostaria de ficar com ela, que ela até deveria sim se separar, mas que aquele momento ele não poderia abrir mão da relação que ele tinha com a esposa. Existia uma série de fatores que ele estava resolvendo, a esposa não estava muito bem de saúde, segundo ele,
E também o filho também, que era pré-adolescente, estava meio problemático e que ele não poderia naquele momento se desfazer daquela relação. A esposa estava precisando dele. Então ele disse para Suzy: Suzy, eu te amo, mas se você quiser ficar comigo, você vai ter que esperar. Suzy ficou em dúvida, não sabia exatamente o que poderia fazer, se poderia ficar com o marido, se não poderia ficar com o marido, se de repente aquela relação com o marido dela poderia melhorar. Se amava Paul, ela não sabia se amava Paul. Se não amava, se deveria ir largar tudo para ficar com ele, esperá-lo. E aí, com todas essas dúvidas, o que a Suzy fez? Ela não tomou decisão. Ela resolveu entrar em contato com a psicóloga. E aí, o que aconteceu? Tenho certeza que se você tá ouvindo essa história aí até agora, provavelmente você tem aí alguma opinião em relação a ela. Muitas vezes você pensa assim: eu acho que a Suzy deve ficar com o marido vai perdoar, se ela tem dúvida, provavelmente ela gosta dele, então acho melhor que ela fique com ele. Ou então você fala assim: olha, eu acho que de repente ela deve separar, esperar, ou esse Paul tá mentindo, imagina, ele não vai separar da esposa. Ou então eu acho que ela deve ficar sem um e sem o outro. A gente tem as nossas opiniões, e as nossas opiniões, elas são baseadas provavelmente nas histórias que a gente teve, na vida que a gente teve, nos ensinamentos que nós tivemos, nas questões morais que nos foram ensinadas, enfim, nós temos as nossas opiniões, não temos? E aqui não é diferente. A gente tem a nossa opinião em relação à questão da Suzy e em relação à questão do Paul. A gente às vezes acredita que o Paul tá falando a verdade, outra hora a gente acredita que o Paul não está falando a verdade. Cada um tem uma crença em relação a tudo isso. Porém, o que a gente precisa entender é que tudo isso que a gente tem é nosso, é a nossa crença, é os nossos valores, é as nossas atitudes se nós estivéssemos diante de um problema desse. Como é a Suzy que está diante de um problema desse, a gente precisa fazê-la entender quais são os valores e todo o contexto daquela situação, quais são os benefícios, o que ela pode ter de perda também diante daquela situação, para que ela tome a decisão mais acertada para ela, dentro do ponto de vista dela, você entende? Como que a gente pode fazer isso dentro da psicologia? Utilizando a ferramenta que eu vou colocar aqui no cantinho para vocês, chamada ganhos e perdas. Ganhos e perdas, ela pode te ajudar bastante dentro desse processo aí de tomada de decisão. Faz com que a gente, sem emitir a nossa opinião, que é o mais importante, sem falar enquanto Iris pessoa, mas enquanto Iris psicóloga, a gente consegue fazer com que ela traga recursos internos, com que a Suzy ou com qualquer outra pessoa traga os próprios recursos para tomar uma decisão, digamos, mais segura. E ela vai sair com 100% de certeza que aquela foi a melhor decisão a ser tomada? Provavelmente não. Essa é uma decisão bem difícil que envolve perdas e ganhos bem desafiadores. Porém, a ideia é que você clareie o processo para ela, para que ela consiga visualizar todas essas perdas e todos esses ganhos. Ela vai tomar a decisão que você acha que é a mais adequada? Não necessariamente. Como eu já te disse, eu já peguei vários casos em consultório aonde eu apliquei essa ferramenta e de repente a pessoa toma uma decisão totalmente diferente da que eu acreditava que para mim era mais adequada. Mas, como eu não tô lá para emitir minha opinião, ela nem ficou sabendo disso. E às vezes, lá no final, eu consegui enxergar que de fato para ela aquela decisão foi a mais acertada. Então, jogar não, mas assim,
mostrar essa responsabilidade para o paciente torna o seu processo mais seguro, faz com que o seu atendimento seja mais assertivo e faz com que ele consiga resultados mais positivos dentro daquilo que ele acredita também. Então, essa ferramenta, ela é muito poderosa, parece muito simples, é um quadrante, né, gente? Um quadrinho aonde a gente vai fazer um brainstorm aí, mas é uma ferramenta que pode te ajudar e muito. Eu preciso andar com essa ferramenta na mão, porque acontece, às vezes você vai atender um paciente, ele chega e fala assim, Iris, hoje você vem com uma sessão preparada, pensa numa situação, aí ele fala assim, hoje você não sabe o que aconteceu comigo, aconteceu uma situação onde eu tenho que decidir entre X e Y, me ajuda. E aí, o que você faz? Um risquinho na folha, xizinho, ganhos e perdas, e você consegue aplicar de uma forma bem bacana, e você pode ter certeza que às vezes ele não sai com a decisão aí tomada do seu consultório, mas ele sai com pelo menos uma luz de que direção tomar, e depois ele toma essa decisão. E depois você pode fazer aí um follow-up com o seu paciente, pode perguntar para ele se a ferramenta ajudou. Eu tenho certeza que ele vai responder que sim. Então, essa ferramenta faz com que a gente não caia na armadilha da autoajuda. A gente precisa realmente utilizar de ferramenta embasada da psicologia para a gente conseguir um resultado mais assertivo. Mas como que eu uso essa ferramenta, gente? Qual que é a decisão de Suzy? Separar ou não do marido? Esperar por ou não esperar? Vamos pensar no objetivo final. O objetivo final da Suzy, por exemplo, pode ser separar do marido. Então, eu queria saber se eu devo ou se eu não devo separar do meu marido. Se esse for o objetivo final, você de repente coloca lá, objetivo, separar do marido. Aí a ideia é que a gente verifique quais são os motivadores e os sabotadores, os ganhos e as perdas que podem ter diante daquele processo de decisão. Então, o que ela pode ganhar diante disso? Você percebe que a resposta, ela pode ser tão abrangente. Suzy pode ganhar liberdade, ela podia se sentir presa, mas às vezes ela não se sentia presa, então isso não é um ganho para ela. Ela pode ganhar a possibilidade de conhecer outras pessoas, ou às vezes ela não quer mais conhecer ninguém, ela quer ficar com o Paul. Então, assim, existem diversas coisas que ela pode ganhar dentro desse processo. Então, a ideia é que você consiga listar aí, fazer uma lista de coisas que ela poderia ganhar se ela se separar do marido. Um exemplo, tá? Vamos supor que o objetivo dela seja ficar com o marido. Aí já vai vir uma lista totalmente diferente, tá bom? O que ela perde se ela se separar do marido? Vamos supor que tenha muito dinheiro envolvido. Às vezes tem, às vezes você se depara com situações parecidas dentro do consultório. E aí a pessoa valorize bastante essa questão do status financeiro, pode ser. Às vezes você não valoriza, mas a pessoa valoriza e você tem que respeitar o que ela valoriza. Então, aí isso pode ser aí uma perda. Outras pessoas não valorizam tanto a questão financeira, então para ela isso não é tão importante assim. Tem gente que valoriza muito a questão da família, então ela perde estar com a família, então é uma outra perda. Então, fazer com que ela lixe aí o que ela pode perder se ela obtiver isso, também vai fazer com que ela entenda um pouquinho a situação real que ela tá. E o que você ganha? A ideia também é perguntar, ela quer se separar do marido? Tá, e o que você ganha se você não se separar do marido? Pode parecer uma pergunta meio contrária da outra, mas na verdade é diferente, faz com que você pense em possibilidades totalmente diferentes. O que ela ganha se ela não se separar do marido? Talvez um relacionamento mais caliente que ela não tinha anteriormente, talvez uma recuperação do casamento, não sei se isso é importante para ela. Então, o que ela ganha, ela vai listar aí dentro daquele processo. E o que você perderá, isso, gente, também acho que é importante fazer um parênteses aqui,
sem a gente emitir nossa opinião. Ela que vai ter que trazer um brainstorm, a ideia dela. Quanto mais coisas as pessoas trouxerem, melhor. E normalmente, nas últimas, é que estão os insights, tá? Então, quando normalmente você obriga a pessoa a pensar bastante, normalmente nas situações finais é que estão os insights, tá? E o que você perderá se você não se separar do marido. Então, de repente, a relação com o Paul, não sei se isso é tão importante para ela, mas pode ser que seja. Ou, de repente, a liberdade, porque ela vai perder o emprego, né? Então, se ela não perder a relação com o marido, pode ser que ela perca o emprego. Então, o que ela perderá diante de toda essa situação? Então, fazendo essa avaliação, listando o que ela ganha, o que ela perde, o que ela ganha se ela não tiver, não se separar, e o que ela perde se ela não se separar, gera uma lista de uma série de coisas que faz com que ela consiga avaliar dentro das perdas, dentro dos ganhos, dentro dos motivadores e dos sabotadores, qual a melhor decisão que ela pode tomar. Ela consegue avaliar se ela tem mais ganhos, se ela tem mais perdas, se ela tem mais motivadores, mais coisas que motivem ela a ficar com o marido, ou mais sabotadores, mais coisas que fazem com que ela não viva uma vida mais assertiva, mais feliz. Então, entendendo toda essa situação, fazendo toda uma avaliação, aí ela consegue tomar de acordo com o ponto de vista dela, com os valores dela. Aliás, gente, quero aí fazer uma live falando sobre valores. Eu acho que ferramenta de valores também é uma ferramenta muito importante que a gente precisa passar para o nosso paciente nas primeiras consultas, né? Mas ela conhecendo os valores dela, ela conhecendo todos os ganhos, todas as perdas, ela vai avaliar dentro daquele processo qual é a melhor decisão a ser tomada. Gente, parece ser muito simples, né? Mas vocês não têm noção do poder dessa ferramenta. De fato, ela funciona e muito, e ela faz com que às vezes a gente enxergue coisas que talvez você não enxergaria se você não tivesse aplicado essa ferramenta. Então, use e abuse. E eu tenho certeza, faz follow-up depois, conversa com seu paciente, pergunta que decisão que ele tomou. Deixe claro para ele que você não tá lá para tomar qualquer tipo de decisão por ele, mas para ajudá-lo a tomar a melhor decisão dentro do ponto de vista dele, dentro da história dele, dentro do que você acredita, aliás, dentro do que ele acredita que é o melhor para ele. E aí, fazendo essa ferramenta, fazendo com que ele visualize todos os ganhos, todas as perdas, todos os motivadores e todos os sabotadores, ele certamente vai entender que existe um caminho melhor a ser tomado, mesmo que ele saiba que às vezes nem sempre esse caminho ele vai tomar com extrema segurança, mas que existe um caminho que pode ser o mais acertado. E a partir daí, ele vai tomar a decisão e faça o follow-up que, na maioria dos casos, você pode ter certeza. Em geral, é a melhor decisão e, em geral, às vezes, mesmo que você não concorde com isso, em geral, ele vai te trazer um feedback que sim, a ferramenta de ganhos e perdas te ajudou bastante ajudou o paciente bastante a tomar aquela decisão. Então, use e abuse. Lembrando que essa ferramenta pode te ajudar bastante a não cair na armadilha do psicólogo de autoajuda. A gente não tá ali para dar conselho, a gente tá justamente para ajudá-la a tomar uma decisão mais acertada dentro do ponto de vista dele, tá? Eu coloquei o modelinho aí para vocês, vou repassar, o que você vai... explica o objetivo, só para ficar mais fácil, só para resumir.
Coloca o objetivo e a partir daí, o que você ganha se fizer aquilo, o que você perde se fizer aquilo, o que você não ganha e o que você ganha se você não tiver e o que você perde se você não tiver aquilo. Então, se você colocar, visualizar essa ferramenta mentalmente e colocar aí para o seu paciente também quando ele vier com o processo de decisão, isso vai ajudar bastante. Iris, eu quero uma em PDF, me chama no direct, pode deixar que eu entrego para vocês, tudo bem? É isso, gente, espero que tenham gostado dessa ferramenta, usem, abusem, utilize. A ideia justamente aí é de tempos em tempos trazer uma ferramenta nova da psicologia que eu utilizo na clínica e de repente pode te ajudar também, tudo bem? Grande beijo, espero que tenham gostado. Se quiserem mais dicas, se quiserem dicas em relação a algum tipo de ferramenta que eu ainda não pensei em utilizar aqui, coloca nos comentários, me chama no direct, que a ideia é justamente trazer aí muito mais coisas para a gente poder trocar e cada vez mais e mais psicólogos se sintam seguros no atendimento clínico, tudo bem? Beijo, até o próximo vídeo.